Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui então para a nossa segunda parte de petição inicial. Se você não assistiu a primeira parte, assiste, tá? Tem o cartãozinho, o card aqui em cima, você clica ali e assiste a primeira parte da petição inicial. Aproveita para seguir o canal se você ainda não segue, compartilha esse vídeo com os amigos, com alguém que esteja estudando, esteja advogando, trabalhando, não importa, tá? O conteúdo daqui é um conteúdo que serve para qualquer público que goste de processo civil, que precise de processo civil, tá bom? E claro, aproveita para dar uma curtida aqui, dar um likezinho no vídeo, isso ajuda bastante a divulgar o conteúdo que é produzido por aqui, tá? Hoje aqui os vizinhos estão trabalhando com uma furadeira, então qualquer barulho estranho é uma furadeira que tá aí, não sei se vai sair no som para vocês. Vamos lá tentar seguir com a nossa aula aqui mesmo com essa furadeira. Então a gente começou petição inicial, a gente viu na aula passada, repetindo que se você não assistiu, começa desde o início para não se perder, onde a gente viu como os três primeiros requisitos da petição inicial, que era o endereçamento, né, o juízo a que é dirigida, a menção ali às partes, depois a gente trouxe a causa de pedir. E agora a gente entra no quarto elemento da nossa petição inicial, que é o último dos elementos da ação. A gente já viu então partes, causa de pedir na petição inicial e agora a gente vem com o pedido. Para ser mais específico, o código fala, inciso 4, o pedido com as suas especificações. Prof, o que ele quer dizer com as suas especificações? Gente, lembre-se do seguinte, quando você redige uma petição inicial, o pedido é o gran finale, é aquele momento mais importante da sua petição inicial. Então é aquele momento que você tem que ser muito claro, muito específico, muito objetivo para deixar de forma bem clara, bem específica o que é que você espera que o Estado juiz, o Estado jurisdição faça por você. Não adianta você contar uma bela história, trazer belos fundamentos jurídicos se na hora de pedir você não pede com clareza. Então, sempre gosto de dizer, não presuma que o juiz vai adivinhar o que você quer. Eu sei que eu disse para você na aula passada que quando a narrativa fática é bem feita e a fundamentação jurídica também, a gente imagina o que é que esse autor vai querer. Com certeza, a gente imagina. Mas cuidado, em regra, o juiz só vai poder conceder a você se você fizer o pedido. Então, muitas vezes, você deixa de fazer algum pedido importante, o Estado juiz olha para aquilo e fala, olha, coitado, ele até poderia ter feito esse pedido, mas não o fez. Então, o pedido, assim como a causa de pedir, a relação dos fatos que a gente viu na aula passada, vai acabar limitando a atuação do órgão julgador. Um exemplo muito comum que a doutrina costuma dar é o seguinte, olha, se você tem um direito a um dano moral, mas não pediu dano moral, paciência. Por mais que o juiz olhe e fale, meu Deus, ele podia ter pedido dano moral e não pediu, ele não vai poder te dar. Então você precisa ser muito específico, muito claro no seu pedido. Beleza? Professor, o pedido então, como eu disse para vocês, é a parte mais importante, por isso a doutrina costuma dizer que é o núcleo essencial da petição inicial. Digamos que você faz toda a tua petição inicial pensando lá no pedido, é lá que você vai querer. Então você vem, conta uma história, começa a se justificar, começa a trazer os seus fundamentos, mas o que você quer mesmo é aquilo que está lá no final, que é o pedido, tá? E aqui uma informação bastante importante, olha lá. O teu pedido ele é dirigido contra o Estado, tá? Então, quando a gente fala em processo judicial, eu peço uma providência para o Estado. Estado, pelo amor de Deus, faça algo para mim. Como assim faça algo para mim? Ah, condene esse cara a me pagar uma quantia, ou mande ele me entregar algo, ou declare apenas que esse documento é falso ou que esse documento é verdadeiro, decrete o divórcio desse casamento. Em resumo, você pede para o Estado algo e essa providência estatal vai recair, né, sobre os ombros ali do réu. Então, você não está pedindo algo contra o réu, digamos assim, você pede em face do Estado. E a providência que o Estado vai tomar, aí sim, vai atingir o réu. Porque se você falar, eu quero
condenar o réu. Mas o réu não vai se condenar, concorda? Quem vai condenar esse réu é o Estado. Então, o seu pedido é sempre dirigido ao Estado. Por isso que é muito comum você ter essa relação, assim, essa, digamos, demonstração de que o autor provoca o Estado aqui, né, que a gente vai chamar de Estado juiz, tá? O Estado juiz que vai incidir sobre o réu. Essa é a ideia, tá? E aí nós temos uma divisão doutrinária entre pedido imediato e o pedido mediato. Qual que é a diferença? O pedido imediato é o que você quer que o Estado faça. Então, por exemplo, eu quero que o Estado mande, né, profira lá no final uma sentença do tipo mandamental, ou eu quero que o Estado profira uma sentença do tipo condenatória, ou uma sentença do tipo executiva, ou uma sentença declaratória, ou uma sentença constitutiva, levando em conta aqui a famosa classificação quinária das sentenças. E o que é o mediato? O mediato é aquele pedido que o teu cliente se interessa. Porque a gente vai dizer que o mediato tem a ver aqui, ó, com o bem da vida. Com o bem da vida. Então, eu quero, juiz, que ele seja condenado a pagar 50 mil reais. Opa, a condenação é o pedido imediato, os 50 mil reais no meu bolso, que é o que eu quero, é o pedido mediato. Essa é uma classificação doutrinária e você não vai ver na prática um tópico assim do pedido imediato, depois do pedido mediato numa petição. Não, você vai ter lá dos pedidos e aí a parte vai dizer, eu quero que condene a pagar a quantia de 50 mil reais. Mas, didaticamente falando, né, do ponto de vista doutrinário, a gente consegue fazer essa distinção entre pedido imediato e pedido mediato. Beleza? O assunto do pedido é o assunto, como eu disse para vocês, mais importante da nossa petição inicial. Então a gente vai ficar esse bloco inteiro só trabalhando com alguns aspectos importantes desse pedido. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é esse aqui, ó. Bastante importante. O pedido deve decorrer logicamente da causa de pedir. Gente, se isso não acontece, se você tem um pedido que não é uma decorrência lógica da causa de pedir, você tem um fenômeno que a gente vai conversar mais para frente, da inépcia da petição inicial. O que isso quer dizer? Lembra que eu contei para você que se a sua causa de pedir é bem feita, você já imagina o que vai ser pedido? É isso, tá? Agora imagine que eu narre que eu vivi por longo período com Maria. Nós nunca nos casamos, mas sempre vivemos juntos. Tivemos alguns filhos. A sociedade inteira nos via como um casal. Mas apesar disso, nunca casamos. E agora eu quero dissolver, eu quero primeiramente reconhecer a união estável que existia entre a gente e pedir, né, a declaração judicial da extinção dessa união estável, porque eu quero lá um patrimônio que foi comprado em conjunto, por exemplo. Tá? Vejam, se eu narro que vivia com uma pessoa sem casar, mas que tinha lá um relacionamento com ela, que a sociedade nos via como um casal, faz sentido pedir a declaração da união estável e posterior dissolução. Agora, não teria nenhum sentido dizer, olha, eu vivo com essa pessoa, nunca me casei com ela, mas todo mundo nos enxerga como um casal. Por isso, eu quero o divórcio. Não, mas pera lá. Eu só posso me divorciar se eu for casado. Você acabou de dizer que você não é casado. Ou seja, essa sua causa de pedir impede que você faça o pedido de divórcio. Então eu tenho que olhar para o meu pedido e dar uma olhada para a causa de pedir e entender se esse meu pedido é uma decorrência lógica daquela causa de pedir. Se não for uma decorrência lógica daquela causa de pedir, meu pedido está com problema. E a gente vai ver
isso depois, isso vai gerar a própria inépcia da petição inicial e consequente extinção do feito. Beleza? Próximo ponto importante aqui. O pedido deve ser certo. O que é o pedido deve ser certo, professor? É uma regra do artigo 322 do Código de Processo Civil. Então você tem que deixar muito claro o que é que você quer quando você elabora uma petição inicial. O que é que você quer do Estado? A lógica é que eu deixe muito claro, com clareza, o que é que eu estou pedindo. Que o juiz olhe e veja com certeza o que está sendo requerido pela parte, tá? Mas, apesar disso ser a regra, nós temos aquilo que a gente chama na doutrina de pedidos lícitos. São pedidos que não são feitos, ou melhor, que até podem ser feitos pela parte. Eu, particularmente, nas causas em que eu advogo, eu sempre faço esses pedidos que podem ser implícitos também, mas eu deixo muito claro esses pedidos. Mas o que a lei quer dizer aqui é o seguinte, olha, tem coisa que se você quiser pedir, você pede, sem problema nenhum. Mas mesmo que você não peça, o juiz assim poderá conceder. Então vejam, em regra, o juiz só pode me dar aquilo que eu pedi, né? Então quando eu elaboro uma petição inicial e faço os meus pedidos, o juiz vai analisar os meus pedidos e vai analisar somente o que eu pedi. Pode ser que ele diga que eu estou certo totalmente e eu ganhe tudo. Pode ser que ele diga que eu estou parcialmente certo e que eu ganhe uma parte apenas. Pode ser que ele diga que eu estou errado e eu não ganhe nada daquilo. Mas, em regra, ele não pode analisar algo que eu não pedi. Olha, você não pediu dano moral aqui, mas eu acho que você tem direito. Não, ele não pode fazer isso. Porém, existem pedidos que não são feitos, mas que consideram-se feitos, que são os chamados pedidos implícitos, como eu disse para vocês. Mesmo que eu não peça, o julgador, na hora de julgar o caso, ele pode falar, olha, vou fazer isso aqui. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque a lei diz que isso pode acontecer nesses casos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O primeiro caso está aqui no parágrafo 1º do artigo 322. Olha o que diz ali, ó. Compreendem-se no principal, né, no pedido que você fez, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então imagine que uma pessoa está me devendo a quantia de 10 mil reais e eu peço a condenação dela em 10 mil reais. Ponto. Só peço isso. Não peço 10 mil mais juros de mora de 1% ao mês. Não peço 10 mil mais a correção monetária do período. E não peço a condenação dela nas custas do processo e nos honorários de advogado que o meu advogado vai ganhar caso eu ganhe a demanda. Eu não peço nada disso, não importa. O juiz, na hora de sentenciar, se ele julgar procedente, ele vai dizer assim, julgo procedente, condenando a parte ré a pagar 10 mil reais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação ou desde o evento lá danoso, desde a data do pagamento, com correção monetária pelo índice tal e tal, ele vai dizer isso tudo. E ainda, condena o réu a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram em 10%, em 12%, em até 20%, conforme a lei. Em resumo, eu não pedi nada disso, não. Mas ele pode? Pode. Porque a lei diz que isso considera, né, compreende-se como se eu tivesse pedido. Mas você não pediu, eu sei que eu não. Mas a lei considera que eu pedi. Isso é um exemplo clássico de pedido implícito. Por que implícito? Eu não explicitei. Eu não deixei claro que eu queria juros de mora, correção monetária, nem mesmo honorários de sucumbência, nem as custas do processo. Mas mesmo assim, o juiz pode analisar esses pedidos, né? Fingir que eles foram feitos, presumir que eles foram feitos e conceder, tá? Professor, vou fazer um exame de ordem, vou fazer um concurso público que cai lá uma petição inicial. Então eu posso, ignorar esses pedidos que eles vão ter que me dar nota? Não, tá?
Numa prova, você precisa provar que sabe, provar que tem o conhecimento. Então, se você precisa provar que tem o conhecimento, você vai ter que fazer todos esses pedidos. Condenação em custas e honorários, condenação nos juros legais, condenação em correção monetária, tá? Mas, se na prática da advocacia você não fizer isso, ainda assim o juiz vai poder conceder, tá? Se você é assessor de um magistrado, se você é magistrado, o advogado pediu aquilo lá, ele não pediu condenação em honorários, eu não posso dar? Claro que não, porque a lei expressamente prevê que isso é um pedido implícito, tá? Além desse pedido implícito, a gente tem um outro aqui, ó, no 323 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. Se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, né? Ou seja, deixar de pagar ou de depositar em juízo. Eu tenho lá vou cobrar uma dívida do réu, o réu me deve tantas parcelas, são parcelas mensais, e o réu não paga a primeira, eu vou lá a juízo para cobrar a primeira. Precisa ajuizar uma outra ação para cobrar a segunda, e uma terceira para cobrar a terceira, e a quarta, uma quarta para cobrar a quarta? Não, por quê? Todas essas que não forem pagas ao longo do processo consideram-se incluídas. Na hora da condenação, o juiz vai ver, olha, quantas que esse cara não pagou? Foi 10, então vai ser 10 vezes tanto, vai colocar o valor integral, mesmo que eu não tenha pedido, tá? É claro que em muitos casos, quando vence uma, antecipadamente as outras acabam vencendo e você já cobra tudo de uma vez só. Mas se não for a situação, a ideia desse 323 aqui é justamente dizer, olha, você não precisa ficar ajuizando uma ação a cada vencimento de parcela. Não, venceu uma, ajuizou, as demais vão ser consideradas incluídas no seu pedido. Beleza? E aqui nós temos uma novidade, tá? Uma novidade, eu vou até colocar um asterisco aqui, ó, na tela para você, que é o 322, parágrafo 2º. Esse é um artigo que é muito bonito, que é muito legal, mas que ele é muito mais cheio de boa intenção do que de clareza no que ele quer dizer. Por um artigo tem boa intenção? Eu não sei dizer se ele tem, mas aqui me parece. A preocupação dele é interessante, mas objetivamente falando é que é o problema, tá? E digo isso se considerarmos ainda o que existia no Código passado. No Código passado, a regra era muito clara. O juiz deverá interpretar restritivamente o pedido. Então, se você pediu X, ele vai te dar X. Ah, mas é que talvez ele tenha pedido Y e a gente não tenha notado. Não. Ele não pediu Y. Não está claro que ele pediu Y. Eu só vou analisar X. Agora não. Olha a regra. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Tá? Esses dias, um ex-aluno meu, que é assessor de um magistrado, me mandou uma mensagem em rede social. Você responde mensagem no Instagram? Respondo. Se você não segue, aproveita para seguir, @professor Guilherme Correia, respondo sim. E ele me relatou a seguinte situação. Professor, eu estou com um caso lá que o meu chefe mandou eu analisar, fazer uma minuta de decisão, e eu estou numa dúvida. Falei, o que é o caso? A parte relata que sofreu danos materiais em um acidente de trânsito. Ela diz assim, olha, o carro amassou, bateu nisso, bateu aquilo, tá aqui os 3 orçamentos. Além disso, né, mostrou lá o custo que ele teve para consertar o carro, que seria, pegou os 3 orçamentos, fez uma média dos 3, disse então que o prejuízo é de tanto, beleza, que ele pagou esse prejuízo, arcou e agora ele quer o ressarcimento. Tá? Além disso, ele disse que quer danos morais, porque a parte ofendeu, agrediu, xingou, ligou ameaçando, um monte de coisa. Tá? Só que na hora, professor, de elaborar lá os pedidos, lá na parte final da petição, ele esqueceu de pedir
a condenação do réu nesses danos materiais. Professor, ele não pediu. Aí eu disse, não pediu mesmo? Não, ele não pediu, ele esqueceu. Mas e quando ele narra os danos materiais, o que é que ele fala exatamente? Bom, ele fala assim, professor, que sofreu dano, que teve que consertar a porta, aquilo outro, que o prejuízo total foi de 10 mil reais e que ele arcou com esse prejuízo e ele espera o ressarcimento por meio da presente demanda. Pô, se ele espera o ressarcimento por meio da presente demanda, ele deixou claro que ele quer isso. Ah, mas ele não deixou com clareza que ele quer que o réu seja condenado a pagar isso. Não deixou. Mas se a gente olhar o conjunto todo da postulação, pensar na ideia da boa-fé, será que não seria o caso aqui de você dizer, olha, claro que ele está pedindo? Me parece que sim. Então, me parece que esse dispositivo autorizaria, né, a concessão do dano material nesse caso aqui. Agora, eu proponho uma reflexão aqui. Qual que deveria ser a postura do magistrado, na minha opinião, e eu trago uma opinião de alguém que não é magistrado, né, que fique bem claro, antes que algum magistrado assista essa aula e diga, ah, é muito fácil falar de onde você está, ok? Eu estou aqui num estúdio gravando essa aula para vocês e não estou julgando nenhum processo. Mas me parece que uma postura bacana que o magistrado poderia tomar é o seguinte, assim que recebesse a petição inicial e lesse essa petição inicial e ficasse nessa dúvida, olha, será que ele está pedindo o dano material ou não? Intimasse a parte autora para que esclarecesse se está havendo ou não o pedido de dano material. Me parece que isso decorre da própria cooperação. Lembrando que o artigo 6º do CPC, que exige, que traz, né, esse princípio da cooperação, ele vai trazer a ideia de cooperação como um dever de consulta, de esclarecimento, de prevenção e de auxílio. E aqui me parece que seria o claro dever de esclarecimento. Ó, não está claro para mim essa situação, eu estou perguntando para você se de fato você está pedindo esse ressarcimento ou não, tá? Me parece que poderia ser uma possibilidade. Agora, professor, o juiz não fez isso e o processo seguiu. Agora não dá mais para fazer isso, o réu já foi citado, já teve produção de provas. Aí me parece que o 322 aqui no parágrafo 2º, nesse caso, com base nesse conjunto da postulação e com base na boa-fé, seria possível sim a concessão desse pedido aí. Beleza? E um último ponto que eu queria trazer para vocês nesse bloco, e aí no bloco seguinte a gente continua falando ainda de pedido, como eu disse para vocês, é um tema pesado, é um tema árduo, que trata de bastante coisa. A gente vai falar sobre a determinação do pedido. Tá? O Código Antigo até falava em pedido certo e determinado. Na verdade, falava certo ou determinado, e a doutrina dizia que era certo e. O Código Novo, ele fala 322, certo, 324. O pedido deve ser determinado. É aquilo que a gente vai dizer, olha, você tem que deixar com clareza o quantum. Eu quero que ele faça. Sim, faça o quê? Eu quero que ele entregue. Entregue o quê? Eu quero que ele pague. Pague quanto? Isso é a determinação que deve constar num pedido. Então, regra geral, eu tenho que fazer um pedido determinado. Eu tenho que deixar claro quanto que eu quero, tá? E aqui tem uma polêmica em relação ao dano moral, tá? O dano moral, o código passado não deixava isso claro. A jurisprudência dizia que você poderia fazer um pedido genérico, né? Dizendo que o dano moral seria arbitrado pelo magistrado, então que você não precisaria dizer quanto você queria. O Código Novo não fala nada, mas lá no valor da causa ele fala que mesmo nas ações que visam condenação e dano moral tem que se atribuir um valor determinado à causa. Isso para alguns tem sido interpretado como um dever de você indicar quanto é que você quer de dano moral, deixar claro isso. Mas para outros quer dizer que não, quer dizer que você coloca um valor, mas ainda assim seria um pedido genérico, porque o dano moral seria arbitrado pelo magistrado, né? Eu peço 10, mas o magistrado poderia dar outro valor por entender que aquela situação mereceria uma outra quantia a título de dano moral. E aqui a discussão é acalorada mesmo. Me parece que é muito difícil você dizer, olha, o dano moral tem um valor X. Não, isso é mero arbitramento. Eu acho que essa ofensa à tua moral
custa 10 mil reais. Pois é, eu acho 12. Por que que o teu é melhor do que o meu? Por que que o meu tá certo e o teu tá errado? Ou vice-versa, tá? Então isso é algo bastante complexo. Mas, em regra, o pedido tem que ser determinado. Ou seja, eu tenho que deixar com clareza qual é o valor daquilo que eu quero. Só que nós temos 3 exceções onde é possível o chamado pedido genérico. E elas estão descritas no parágrafo 1º do artigo 324. Olha lá, primeira delas, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. É aquela situação clássica de ação de petição de herança. Eu quero a minha parte naquela herança, mas eu não sei exatamente quanto é a minha parte. Por quê? Porque eu não sei. Tem que apurar, tem que ter o processo de inventário, depois vai ter que ter a partilha, mas eu quero a minha parte. Eu não tenho como dizer quais são os meus bens, né? Imagine, são 3 herdeiros apenas, professor, e são 3 bens. Sim, mas eu não tenho como dizer qual é o meu, né? Porque vai ter um espólio, vai ter que ser feita essa divisão. Então eu não tenho como individualizar, deixar claro qual é o bem que eu estou buscando, tá? A segunda situação, quando não for possível, essa situação é bem comum, desde logo determinar, né, as consequências do ato ou do fato. Então, às vezes você tem situações em que um ato me gerou um dano, tá? Isso me autoriza a entrar com uma demanda contra você, sim, mas às vezes esse dano que eu sofri ainda não é o dano integral. Quero dizer que eu sofri uma parte do dano, mas eu quero que você repare todo o dano decorrente disso. Por exemplo, um acidente de trânsito. Muitas vezes a pessoa fica internada por um período. Naquele momento, o dano que ela tem é o gasto médico, né? O lucro cessante, parou de trabalhar, o dano estético em razão do acidente, a perda do automóvel, por exemplo, vamos imaginar que fosse um acidente que envolvesse o carro da vítima também. Mas e o tempo que ela vai ficar de fisioterapia para se recuperar do acidente? Tudo isso, agora eu não tenho como estabelecer. Então eu posso fazer um pedido genérico. Outro exemplo, professor, sim, nessas ações que envolvem esses grandes desastres ambientais. Vamos pegar os casos lá de Mariana, de Brumadinho. A gente consegue mensurar uma parte do dano naquele momento, mas tem danos que são muito longos, né? Às vezes tem esse derramamento de petróleo em área de pescador, né? Que o pescador fala, não consegui trabalhar por 6 meses. Ok, mas além disso, vai tendo uma contaminação futura dos peixes que vai fazer com que aquilo perca valor no mercado e assim por diante. Então são situações em que o ato ilícito, né, o ato que que gerou aquela demanda judicial, ainda vai causar danos a longo prazo, tá? Nesses casos, você tem o quê? Tem uma fase futura de liquidação da sentença. O juiz vai reconhecer o nexo de causalidade, vai reconhecer lá o aspecto subjetivo, o dolo ou a culpa, ou, se for caso de responsabilidade objetiva, condena o réu, mas deixando claro que o dano vai ser apurado numa fase futura de liquidação de sentença, tá? E a terceira hipótese do pedido genérico é quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Exemplo clássico, ação de exigir contas. Quando você tem uma situação em que uma pessoa administra os bens de outra e essa outra fala, agora eu quero que preste contas da administração. E esse aqui fala, não vou prestar, pelo amor de Deus, achei que você confiava em mim. Isso é judicializado. Essa pessoa que vai a juízo dizendo, olha, eu quero as minhas contas e inclusive quero que ele seja condenado a pagar se houve algum gasto indevido, não tem como saber. Por quê? Depende do que o cara for prestar contas. Se ele apresentar as contas e provar que não teve gasto indevido nenhum, não tem nada a condenar. Às vezes, se ele provar que até tirou dinheiro do bolso, vai surgir um crédito para essa pessoa que apresentou as contas. Então, naquele momento, eu preciso primeiro das ações da parte contrária do réu, né, em apresentar essas contas para que aí sim eu pudesse chegar num valor. Mas, antes disso, não tem como fazer isso daí. Então, antes disso, eu posso fazer uma petição inicial, sim, com pedido genérico. Beleza? Entendido isso, já dou spoiler do próximo bloco.
Próximo assunto, a gente vai falar de cumulação de pedidos. Vamos trabalhar com o tema da cumulação dos pedidos, tá? Aproveita aqui para seguir o canal, se você não segue, compartilhar esse vídeo, dá um like, dá um joinha. E se não assistiu a primeira aula de petição inicial, assiste aqui, claro, e já se liga na próxima aula de petição inicial. Lembrando, deixa teu comentário aqui, diz se gostou, isso é muito bacana, tá? Deixa aqui que a gente vai interagir para tirar as dúvidas que você tenha sobre esse conteúdo aí. Valeu, um abraço, bons estudos e até mais.